Pessoal, bom dia. Na última videoaula a gente estava falando exatamente dessa estrutura, tá? O detalhe era como chegar nesse ponto, certo? Então, retomando aqui as atividades, eu vou comentar o seguinte. Antes de chegar nesse ponto, a gente comentou que a gente precisava definir uma EAP, um orçamento, vale da EAP, para definir uma estrutura analítica e assim gerar o cronograma. Então, a gente fez um esboço aqui de uma EAP para saber os pesos, depois a gente vai utilizar esses pesos para um outro intuito, certo? E fez para definir o cronograma. Então, uma vez que a gente fez esse detalhe aqui, a gente pode começar a caminhar para o cronograma. Então, por exemplo, caminhar para o cronograma é trazer aquela estrutura da EAP, por exemplo, isso aqui vocês estão vendo que é a mesma estrutura que estava lá, fornecimento, engenharia, só que eu utilizo os conceitos de cronograma para poder estruturar essa arquitetura. Aqui, por exemplo, esse item lá na EAP está fechado, ele não está aberto. Aqui, a partir do momento que eu faço a alimentação dele, eu começo a estruturar o que efetivamente eu preciso, certo? Então, eu fiz aqui a primeira parte. Então, por exemplo, o projeto arquitetônico aqui, por exemplo, eu dividi ele em várias etapas, o layout, ou seja, em 71 dias o projeto vai estar em nível executivo para poder iniciar a construção, certo? Aqui a fundação, ela vai depender exatamente desse item, ó, o 11, eu vou inserir o 11 aqui, ó, e a gente tem aí o projeto todo desenhado. Agora, como é que eu chego nessa alimentação? Tá? Então, eu fiz aqui um segundo documento para a gente poder entender. Tá? Quando você chega no project, você cria uma tarefa, duas tarefas, três tarefas. Você vai digitar a estrutura de tarefa de forma contínua. Esse ícone que vai apresentar aqui do lado, você pode identificar aqui em cima se ele agenda manualmente ou ele agenda automático. Eu costumo usar o agendamento automático, certo? E aí você coloca aqui as durações. 10 dias, posso colocar 2 meses, ok? 5 dias, tá? Essa questão de gerar as durações, aí fica a seu critério de fazer o desenho. No próximo vídeo eu vou falar sobre calendário. Qual é o padrão do project? Ele tem um horário de início do dia e um horário de término do dia. Ou seja, ele tem uma quantidade de hora produtiva por dia elaborado. Nesse caso, ó, se você observar um cinza bem clarinho aqui, sábado e domingo ele não trabalha. Ele só trabalha de segunda a sexta. Isso a gente pode alterar, depois eu comento mais a respeito, tá? Se você quiser inserir uma linha, é só apertar o insert do teclado. E se você quiser inserir um agrupamento, então agrupamento, não, eu quero que essas tarefas aqui façam parte desse agrupamento. Eu venho aqui em cima e agrupo. Ah, essa tarefa aqui tem que fazer parte da tarefa 1. Beleza, o agrupamento está feito e a estrutura está desenhada. Tá? Isso é um resumo. Agora, esse pacotinho que está aqui em cima é justamente a interligação de uma tarefa com a outra. A gente tem 4 tipos de interligação. A gente tem ligação de início-início, de término-término, de término-início e de início-término. O que significa isso aqui? Vamos lá. A término-início, eu vou colocar 2, término-início. Ou seja, a tarefa 3 só vai iniciar quando a tarefa 2 terminar. Ou seja, a tarefa 2 terminou e a tarefa 3 iniciou. Tá? Término-término. Vou colocar aqui 5TT. Para o mais tarde possível. Vou inverter aqui para o exemplo ficar melhor, tá? Vou colocar aqui, ó,
Vou colocar 6TT. Ou seja, as duas tarefas estão terminando quando a outra termina. Ou seja, elas é término-término. Ela termina quando a outra termina. Isso fica uma relação mais fácil. Início é muito fácil. Eu vou pegar essa daqui, vou puxar um pouquinho para frente a data dela, ó, colocar para o dia 16. E tirar aqui o vínculo, vamos de novo. Colocar para o dia 15. E vou pegar essa tarefa de baixo, vou colocar 8i. Observem, ó, que o link é muito facinho. E por último, que é o início-término, vou voltar esse agrupamento aqui para sair da estrutura. O início-término, por exemplo, é esse caso aqui. Ó. Se eu colocar 11IT, continuar. Então, por exemplo, é o inverso da término-início. Essa termina para essa iniciar, então essa daqui, ela inicia para a duração normal dessa atividade. Por isso, se vocês observarem aqui, ela veio para trás do cronograma por conta dessa relação. Esse tipo de dado que a gente vai utilizar para alimentar as durações e fazer a correlação de dependência das atividades, certo? Todo o cronograma ele é composto pela predecessora, inserir coluna, e a sucessora. Ou seja, eu tenho as que precedem e as que estão depois. Com isso aqui eu monitoro e faço toda a minha WBS. Combinado? Então, com isso, eu acredito que a gente consiga estruturar o cronograma partindo para esses dados aqui e tendo essas correlações que estão definidas. Espero que vocês, isso aqui é o primeiro passo, é o básico. Espero que vocês deem uma olhada e na sequência a gente consiga avançar, porque eu acho que o foco principal é ver os derivados que a gente utiliza dentro dessas ferramentas. Tá? Eu creio que todo mundo já deve ter trabalhado, visto, usado ou até construído um cronograma. Então vamos comentar a respeito, ok? Um abraço, bom dia. E essa semana eu ainda vou publicar outro, porque eu estou devendo, né?